Amém. Para quem não me conhece, também sou missionário. Meu negócio é fazer missões lá no Oriente Médio e no Oriente. Só não estou lá de volta porque deu lockdown mundial, perdi minhas passagens. Mas há 2 anos atrás, quando tinha começado a pandemia, tinha acabado de voltar em uma viagem da onde eu estive ali no Oriente Médio, por um longo período. Não vou dar mais detalhes acerca disso, mas esse é o foco. Eu acredito que esse deve ser o foco da Igreja de Deus. 2, para mim, são os principais focos que a igreja tem que ter. É o trabalho infantil, ainda não temos a possibilidade de fazer isso, mas eu creio que ainda o trabalho ainda há de crescer, a um ponto de que o trabalho infantil será colocado como uma prioridade. Teremos um ambiente preparado, um grupo equipado e treinado para isso, porque isso é necessário. Não é para entreter as crianças, é para ministrá-las. E com certeza o foco em missões, principalmente nos lugares onde o evangelho não foi pregado, porque 98% dos missionários vão fazer missões onde o evangelho já foi pregado. E sim, eu estive nos lugares onde o evangelho nunca chegou, lá no Oriente. Não que ainda tenha alguns lugares aqui no Brasil que não tenham chegado também, ali tem umas tribos, né? Para nossa vergonha. É possível 500 anos de país sendo colonizados por jesuítas e ainda não alcançamos todo mundo, né? Mas glória a Deus, o que o Leandro está falando é muito real. Olha o que o apóstolo Paulo vai afirmar aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Sem mais delongas, vamos direto para a palavra. Olha, tem uma unção nova no irmão ali. O cabelo dele já está... Amém. Gostei. Você viu? Parece que o Espírito Santo foi, acho que foi para o monte. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo. A nossa vida é um espetáculo. Tanto a anjos como a homens. Olha, um espetáculo espiritual. Existe como diz ali em Hebreus capítulo 12, uma grande nuvem de testemunhas físicas e espirituais. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, veja só que coisa fantástica. Efésios capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer assim: a mim, o mínimo de todos os santos, olha só a humildade de Paulo, me foi dada esta graça de denunciar aos gentios, aos povos, as riquezas inescrutáveis de Cristo, em outras traduções, insondáveis, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que por meio de Cristo tudo criou. Essa tradução, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Em muitas traduções aí que vocês estão lendo, está por Deus que tudo criou, mas a parte crítica do grego traz Jesus aqui, que por meio de Cristo tudo criou, que por meio de Jesus tudo criou. Interessante, né? Que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes eles tiram isso aí, por Deus que tudo criou. E não seria a tradução mais precisa. E aí ele fala aqui, verso 10, para que agora, quando depois da ressurreição de Jesus Cristo, a plenitude dos tempos, olha que humildade, glória a Jesus Cristo. Você vê? Um verdadeiro servo. O pastor Douglas faz, a igreja dele é nas ruas, é verdade, um homem de Deus, nas ruas, está lá no meio, pregando, sopão para a turma, pregação, orando pelos endemoniados nas ruas, glória a Deus, glória a Deus. Ele fala o seguinte: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, que somos nós. A quem? Aos principados e potestades nas regiões celestiais. Quer dizer que eles não conhecem a multiforme sabedoria de Deus. Ela se manifesta por um único organismo vivo, chamado igreja, aqui na terra, e passa a ser conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A sua vida é um espetáculo dentro do mundo, do teatro da vida humana, que não nos dá oportunidade para ensaios. Fantástico. A maior mentira trazida por Satanás ao ser humano é de que ele está só. Sabe que essa é a maior mentira? Uma das, não vou dizer que é a maior, porque tem muitas. Daqui a pouco eu posso estar numa próxima pregação falando que a outra é a maior mentira. Tem muitas. Porque o trabalho dele é mentir, mas uma das maiores mentiras, o que acontece quando Adão peca? A primeira coisa que ele faz? Ele se esconde. Ele tem a sensação de que ele está só e de que ele pode se esconder.
que todos os dias, quando eu acordo, eu tento me lembrar desse versículo de Paulo. Eu falo, meu Deus, mais um dia eu estou acordando para um espetáculo diante de homens, anjos, principados, potestades, hostes, que são exércitos espirituais, nas regiões celestiais, e como diz Paulo em Romanos capítulo 8, e toda e qualquer outra criatura que possa se nomear, porque ele viu o mundo espiritual e viu tantos tipos de criatura, e ele falou, seja qual for outra criatura, não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a nossa vida é um espetáculo, e a igreja é um organismo especial da parte de Deus. Essa realidade que nós estamos lendo aqui, que eu estou trazendo para vocês, ela não é uma realidade. O espetáculo da vida humana sempre foi real, mas isso se evidencia, se torna muito mais um foco intenso depois que Jesus Cristo morre, ressuscita e nos traz juntamente com Ele para sentarmos com Ele nas regiões celestiais. Agora sim somos de fato o foco dos olhos do mundo espiritual. Porque o homem no Velho Testamento, o que era ele? Salmos capítulo 8, versículo 7, olha só o que é dito pelo salmista, e ali são anjos falando. Algumas traduções podem trazer Deus, aqui traz Deus. Salmos capítulo 8, desculpa, 8:5, eu já joguei lá na frente. Desculpa, 4 em diante. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Esta é a visão veterotestamentária acerca do homem. Que é o homem? Mas calma aí, o homem agora não é, a igreja não é o foco das atenções dos principados e potestades? No Velho Testamento, o que é o homem para você ficar perdendo tempo olhando para essa porcaria aí? Que coisa, não? Versículo seguinte: pois pouco menor do que os anjos o fizeste, né? De glória e honra o coroaste. Verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Engraçado que em algumas traduções traz um pouco menor que Deus o fizeste, né? Mas na verdade o escritor de Hebreus, no grego, ele confirma que na verdade essa tradução que traz Elohim aqui, ela refere-se a anjos, porque em Hebreus capítulo 2 ele vai dizer que ele cita esse mesmo salmo dizendo um pouco menor do que os anjos. Aí ele fala em grego e não tem margem para interpretação, confirmando que esse salmo de fato faz referência a anjos, um pouco menor do que os anjos, né? Mas de glória e honra o coroaste. Então quem é o homem para que te lembres dele? Animal, Eclesiastes 3. Pois é, olha lá em Jó capítulo 25. Jó capítulo 25, olha o que ele diz que o homem é. Jó capítulo 25, versículo 6. Não, verso 4 a 6. Vai primeiro com 4, depois 6. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Verso 5. Eis que até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. Verso 6. E quanto menos ao homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Bem lembrado pelo Lenilton, Eclesiastes 3, 18. Que coisa, não? 3,18. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus possa prová-los, ou que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Esse é o homem. Essa é a visão veterotestamentária. Os anjos que não conheciam a vontade de Deus, que não sabiam que um dia o homem seria elevado, que o projeto de Deus estava em Cristo para reconciliar todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, debaixo de um mesmo cabeça. Eles não sabiam. Eles não sabiam eles não sabiam do eterno propósito de Deus. Eles não sabiam do
propósito oculto de Deus em relação a todas essas coisas. Eles não sabiam. Então eles tratavam o homem dessa maneira. Até que vem Jesus. Quando vem Jesus, Jesus morre naquela cruz. E quando ele morre naquela cruz, ele estabelece uma aliança por meio do seu próprio sangue. Esta aliança tem um poder enorme. E o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 8, no versículo 6, ele vai falar acerca do poder dessa aliança. Só para você começar a fazer um pouco de comparação. Veja, ele vai dizer, mas agora alcançou ele quem? Jesus. Ministério tanto mais excelente. Então o ministério de Cristo é muito mais excelente. Quando ele fala mais excelente, é sobre excelente. Está acima da excelência. Tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Em algumas traduções vai trazer testamento, em outras traduções vai trazer pacto, mas a palavra grega diatek, aqui traduzida para aliança, pode significar aliança, como pode trazer outras coisas, mas aqui fala-se acerca da aliança. Veja, mediador de uma melhor aliança, que está confirmada, está firmada em melhores promessas. Veja, quando nós começamos a fazer uma pequena análise, eu tenho um colega missionário que ele costuma dizer assim, numa das mensagens que ele trouxe, ele falou exatamente assim. Ele disse, eu tenho 2 filhos. O primeiro filho dele, mais velho, se envolveu com drogas, deu muito trabalho para a família. Hoje o filho dele está curado pelo poder de Deus e tal, é uma bênção. Mas deu muito trabalho, a ponto dele desesperar, achar que não ia ter jeito. E o filho mais novo dele chegou para o pai e falou assim, pai, sabe uma coisa? Ele disse, o quê? Eu dou graças a Deus por eu ser o irmão mais novo. Ele falou, por quê? Porque eu observei todas as bobagens que meu irmão foi fazendo e eu falei, isso eu nunca vou fazer na minha vida. E eu achei interessante, porque o Velho Testamento é o irmão mais velho. E nós aqui na Nova Aliança, dentro do Novo Testamento, somos o irmão mais novo. Então você olha, vê tudo como não se relacionar com Deus, Velho Testamento. Tá? Tudo que não está lá. Exatamente para você fazer o contrário. Não se busca a Deus daquela maneira. Não se ora daquela forma mais na Nova Aliança. Não se busca a Deus dentro de um templo físico. Não se guarda mais dias e leis e tal. Não se tem mais. Então você olha tudo que não é daqui. Só que quando você começa a observar a velha aliança, você vai observar que a velha aliança traz consigo, de fato, quando estou falando de velha aliança, eu estou falando da aliança que foi feita no Monte Sinai. De onde foram trazidas também o que? As leis, etc. Essa aliança que foi consagrada com sangue de touros e de bodes, aspergido em sangue todos os utensílios, essa aliança, ela traz alguns malefícios e alguns benefícios. Então ela traz bênçãos e ela traz maldições. Certo? Só que as maldições, você tem que compreender que infelizmente ainda existem certas igrejas, certos pastores, certas pessoas que muitas vezes, por ignorância, às vezes até amam Jesus, mas por ignorância, eles leem versos do Velho Testamento como, eis que ponho diante de ti, texto do Velho Testamento, bênção e maldição, agora você vai escolher qual você vai ficar. Aí a pessoa, ela fala, bom, se eu fizer isso, vai vir maldição na minha vida. Aí a pessoa faz e vem maldição dela. Por quê? Porque ela creu. Mas isso não deveria ter poder na sua vida. Nada que você faça de mal pode atrair as maldições mais da velha aliança sobre a sua vida. Se você tiver a consciência. Não estou dizendo que você deve fazer o mal e cauterizar a sua consciência. Nunca disse isso. Mas nada disso mais tem poder sobre a sua vida. Por quê? Porque em Gálatas 3:10, aqui, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Primeiro ele começa de uma maneira muito... Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Ele vai explicar por quê. Porque está escrito, aonde? Na própria lei. Aonde? Deuteronômio 28:15.
Veja só. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos, não alguns, todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, não virão sobre ti essas maldições e não te alcançarão? E aí tem um monte de maldições, dentre elas, bancarrota, dívidas. E dentre essas maldições está o seguinte: o céu de bronze sobre a sua cabeça. O que era céu de bronze? Era o céu, as bênçãos de Deus fechadas para o homem. Então é o seguinte: nenhuma bênção mais desce, porque está fechado o céu. Então você já tem aquela ideia de que é o seguinte: Deus nos reteve um pouco das bênçãos. Quando eu faço alguma coisa que mereço, Ele libera um pouquinho. Se errar de novo, segura. E vem maldição. E as maldições, não vou ler. Não quero que você tenha uma boa noite, mas ela começa do versículo 16 ao 68. Só que também tem bênçãos, em sua maioria materiais. O problema é que muitas vezes as bênçãos que são trazidas, por exemplo, eu vou só trazer um exemplo claro para vocês, aqui em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 12, só para vocês terem uma ideia das bênçãos dos cumpridores da velha aliança. Eu não estou falando da aliança superior com superiores promessas. Eu estou falando da velha só para você ver aquilo que você não deveria aceitar na sua vida. Porque caso você aceite menos do que isso, você está dizendo que o sangue de Jesus é inferior ao sangue de touros e de bodes que consagrou o primeiro. Só isso. É comparativo. Então quando você chega aqui, ele fala: será pois que se ouvires a voz, os juízos e guardares os cumprimentos do Senhor, guardará a essa aliança de misericórdia que jurou aos teus pais, verso 13, olha lá, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais dar-te. Continua. Bendito serás mais que todos os povos, não haverá estéril entre ti, nenhuma. Puxa, eu estou orando, porque o meu ventre não sabe. Você já é uma cristã, e lembre-se de uma coisa: você faz parte de uma aliança muito superior que essa não admitia, não havia nenhum mistério. Cumpridora da lei, nenhuma. Estou falando fisicamente, isso aqui não está falando de coisas espirituais, não haverá estéril entre ti, não haverá. Seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais, verso 15. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Calma aí, isso faz parte da velha aliança. Eu não estou falando da nova, não estou falando do sangue do filho não, viu? Estou falando do sangue de touros e de bodes. Eu não estou falando da nova aliança. Eu não estou falando de uma superior aliança, de tanto maior e excelente ministério. Não estou. Calma aí, toda a enfermidade, mas estou falando de velha aliança, gente. Nem entrei na nova para começar a falar da nova. Porque a nova, de novo, Hebreus 8,6. A nova, Hebreus 8,6, veja. Claro que todos os teus inimigos serão colocados debaixo dos teus pés. Os nossos inimigos não são de carne e sangue. Mas agora Jesus, ele alcançou um ministério muito, tanto mais excelente, como intermediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Para que serve o verbo? Para você olhar o que você não pode aceitar menos do que. Só para isso. Não é possível que o camarada, através de uma aliança como? Verso seguinte, 7, imperfeita. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, ou em outras traduções, sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Glória a Deus. Aleluia. Não era uma aliança perfeita. Hebreus, capítulo 7, no versículo 11. Porque de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque debaixo, né? Sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria? Havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Outro sacerdote. Então, como é?
Mas o sacerdócio levítico não era eterno? Não era perfeito. Veja, verso 18. No mesmo capítulo. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual? Fraco e inútil. Até esterco de galinha tem utilidade depois, né? Porque depois você usa como adubo. Verso 19, por favor. Pois a lei em nenhuma coisa aperfeiçoou. Nada, absolutamente nada. Nada. Veja, e desta sorte introduzida uma melhor esperança, a esperança viva, que tem um nome, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma melhor esperança pela qual nós chegamos a Deus. O único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então não há sombra de dúvidas que nós estamos falando disso. Então quando nós estamos falando da nova aliança, nós estamos falando de algo muito superior. Só que calma aí, gente. Veja, sabe o que me angustia no meu coração? É ver tantos cristãos sendo levados por enfermidades no mundo. E o pior é que aí vem aqueles jargões religiosos. Quais são os jargões religiosos? Aqueles dizeres bonitos para afagar o coração das pessoas. Então eles chegam e falam assim: não, era a vontade de Deus. Não, Deus sabe todas as coisas, até aí tudo bem, sabe mesmo. Era a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a velha aliança não permitia que nenhuma enfermidade te levasse, nenhuma passasse nem na porta da sua tenda, imagine o sangue do Filho. E engraçado que dentro da profecia messiânica de Isaías 53 vai falar do quê? Que ele não tomou só o seu pecado sobre si. Não, mas as enfermidades são enfermidades só espirituais. Da onde você tirou isso? Mateus 8,16. Vai mostrar que essa profecia se cumpre em enfermidades físicas, materiais e reais. Tem nada de só enfermidade. Também assim, Mateus 8. E chegaram à tarde e trouxeram-lhe a quem? A Jesus. Muitos endemoniados. E ele com a sua palavra. A fé funciona pela palavra. E expulsou, com a sua palavra, olha. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos. Alguns. Todos. Alguns? Todos. Alguns? Todos. Os que estavam enfermos. Todos. Para quê? Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja, Jesus ainda não tinha morrido na cruz e não tinha levado as doenças sobre si, em Mateus capítulo 8. Mas para honrar a palavra do profeta, antes que ele morresse, já estava dando cumprimento a tudo aquilo. Imagina agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, e depois que ele já nos entregou todas as coisas. Veja, quando nós estamos falando acerca disso, meus queridos e amados, é porque a igreja, os filhos de Deus, pouco abrem o seu entendimento para compreender. A maior parte dos filhos de Deus não sabem o que já receberam, muito menos o que possuem, e menos ainda quem são em Cristo. E quando eu estou falando sobre isso, irmãos, estou falando de coisas que eu coloquei exaustivamente em prática na minha própria vida. Durante o meu período que eu estive em missões, irmãos, eu passei por 27 enfermidades. Só no Nepal foram 15 intoxicações alimentares em 5 meses. Fui envenenado uma vez, mas tenho uma suspeita de uma segunda. E essa segunda, bom, a suspeita é forte porque eu passei mais mal que quando eu fui envenenado. Então, irmãos, eu nunca tomei um remédio. Você tem certas pessoas que convivem comigo ali atrás. Está ali meu pai, está ali minha mãe, está aqui minha avó. Vocês podem perguntar para eles: pai, eu tomo algum remédio? Não. Algumas vitaminas eu tomo.
gosto de tomar vitamina. Eu cheguei aqui no Brasil e falei, pode cancelar não quero saber de plano médico, pode cancelar. Como é que você resolve as suas enfermidades? Tendo conhecimento de quem eu sou em Cristo e usando o mecanismo da fé. E eu peço oração por enfermidades também, pai e mãe? Alguém pode perguntar? Não peço. Mas você é uma pessoa especial, tanto quanto você. Talvez você não saiba tudo que você possui e quem você é nele. Se você soubesse, você jamais admitiria. Veja, eu achei interessante que a Carol me contou que o filhinho dela chegou, estava doente no dia do aniversário dele. Isso foi motivo para que ela falasse assim, não, Jesus tem que curar. No dia do meu aniversário, meu filho não pode estar doente. Esse foi o motivo que conduziu ela a ficar inconformada com aquela situação. Mas não precisava ser o aniversário do filho dela. Podia ser simplesmente a cruz. E qualquer enfermidade de qualquer pessoa. Mas aquilo foi o que fez ela se revoltar. Então ela não aceitou a situação. Ela olhou, filhinho, vem aqui. Eu mando embora essa enfermidade em nome de Jesus, eu não aceito na vida do meu filho, ele é curado e tal, não sei o que, não sei o que. O filhinho foi voltar, não conseguia nem engolir, tanta dor de garganta. Voltou chorando. Mãe, foi embora. Veja, o problema é que nós aceitamos muita coisa que vem contra nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas promessas de Jesus dentro da nova aliança, elas são absurdas. Por exemplo, quando você lê ali em Lucas capítulo 10, versículo 19, olha a promessa que Jesus nos dá. E ali Jesus não está... Olha só. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. E nada vos fará dano algum. Irmãos, é alguma força do maligno? Alguma coisa que pode... Por que está me fazendo dano? Existe algo de errado com o que você crê. Eu acho que há algo de errado com o que eu faço. Não há nada de errado com o que você faz. Aliás, pode até haver. Mas se há algo de errado com o que você faz, existe um problema com o conjunto de crenças que o seu coração possui. Este sempre é o problema. Não, mas o pecado original foi a desobediência. Engano seu, foi a incredulidade. Mas me prova isso. Veja só. Aqui em 1 João, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte. 1 João 5, 9? Deixa eu ver se é 9. Não. É 9? Não, 10. 1 João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso. Certo? A serpente colocou dúvida. Eva, antes de desobedecer, teve que descrer no coração. Para descrer no coração, ela chamou Deus do quê? Então esse é o pecado original. Deixa eu te falar do ciclo da desgraça. Número 1, dúvida. Ela pode produzir incredulidade ou não. Depois, incredulidade. A incredulidade vai produzir a desobediência. Eu creio que ele disse não é verdade. Deixa eu colocar a mão nesse copo aqui. Desobedeci. Eu não posso desobedecer se primeiro eu não descrevo. Então a incredulidade produz a desobediência. O problema é que a igreja só ataca a desobediência. Só ataca o pecado físico. Eles não atacam a raiz do pecado, que é a incredulidade, na obra consumada da cruz. E quando Jesus fala acerca do pecado, ele não fala que o problema é o pecado em si. Ele fala, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala do pecado, ele fala no singular. Por quê? Porque ele não está falando dos pecados ou dos comportamentos pecaminosos, mas da natureza pecaminosa. Veja, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, ele vai falar que Jesus Cristo nos livrou do corpo do pecado. O batismo é para que o corpo do pecado seja desfeito. E em Romanos 8,2 ele vai falar, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então existia uma lei do pecado e da morte que conduzia ele automaticamente ao pecado. Quando ele mergulhou para dentro da lei de Cristo, para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele já estava automaticamente livre da lei do pecado e da morte. Veja, a maior parte dos cristãos que você conhece,
Eles não creem que o homem pode ser 100% livre do pecado. Eles acreditam que isso só vai acontecer depois do arrebatamento. 98% da teologia convencional pensa assim. Só que isso vai de encontro com as promessas de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai chegar e falar assim: se o Filho vos libertar, então eu sou 100% livre, gente. Digamos que eu era um usuário de drogas, nunca fui. Digamos que eu era um usuário de drogas, eu fiz 30 anos usuário de drogas, mas agora eu estou livre. Verdadeiramente livre, todo mundo bate palma, mas toda semana eu uso. Alguém acreditou que eu sou livre? Veja, as pessoas elas não conseguem, e o problema é as crenças que eles imprimiram no próprio coração deles. Eles creem que eles ainda são escravos, então eles vão continuar sendo, mesmo depois da escravidão ter sido abolida 2000 anos atrás naquela cruz. Se você quiser se submeter a um estado de escravidão, você consegue, mesmo hoje no século XXI. Por favor, alguém pode me escravizar? Pois não. Não quer nada? Não, eu vou te escravizar. É anticonstitucional? É absurdo? Não interessa. Se você quiser, se você acreditar, se você quiser se submeter, o que eu posso fazer? E é por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1, ele vai dizer, e aí ele está falando da lei, hein? Mas aplica-se ao pecado também. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Essa palavra servidão do grego, doulos, é escravidão. Do mesmo jeito que em Romanos 1:1, o apóstolo Paulo também, ele vai se apresentar dessa mesma forma. Olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, essa palavra, servo e escravo. Então Paulo estava falando assim, eu, Paulo, estou me apresentando da seguinte maneira, Paulo, escravo de Cristo. Você vê como é muito mais forte? É dessa maneira que Paulo se apresenta aos romanos. Aí a gente faz uma traduçãozinha, coloca servo, fica mais bonitinho. Mas Paulo não se coloca dessa maneira. Interessante que em Romanos, capítulo 6, no versículo 14, se não me engano, ele vai falar a mesma coisa. 6,14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não terá mais domínio sobre vós. Amém. Glória a Deus. Só que ele não para por aí. Pode ser o verso 15 e 16 depois. Pois que pecaremos, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, evidente, né? Pois é. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por doulos, escravos, para lhes obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Então ele está falando que nós somos escravos da obediência para a justiça, ou nós somos escravos da iniquidade para o pecado. Ah não, eu mando na minha vida, eu não sou de Jesus, nem do diabo, eu mando na minha vida, eu sei para onde eu vou, eu mando em mim mesmo, ninguém manda em mim e tal. Engano seu, você é dirigido pelas trevas e pelo diabo mal sabe. Não é bem assim, eu sou bonzinho e maravilhoso, ninguém pode ser bonzinho em si mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Olha só. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a carne aqui sim é a justiça própria. Mas eu quero que vocês compreendam isso. Não existe justiça fora da cruz que possa trazer qualquer tipo de satisfação para Deus, ou que possa agradá-lo. Deus não enxerga nada além do seu Filho. É a única obra. Ele é o único. Ele é o único que viveu uma vida isenta. Ele é a justiça. Veja, quando eu estou falando sobre isso, gente, os filhos de Deus pouco sabem o que possuem e o que têm. Quando Jesus vem aqui para a terra, tinha
uma obra feita já? Não. Ele foi precursor. Por isso que Hebreus 10, 19 vai dizer que é um novo e vivo caminho. Ele abre o caminho. Ele é o todo consumador da fé. Primeiro o homem viver 100% pela fé. Jesus. Aí ele faz tudo. Morre na cruz, consuma a obra. Agora você crê. Quando você crê, você mergulha para dentro de uma obra já feita. Ele morreu para você não precisar morrer. Não estou dizendo que é proibido do martírio, aliás, era uma grande glória. E Pedro foi chamado para o martírio em João capítulo 21. Jesus pegou e falou: me segue, você vai morrer por mim, viu? E Pedro falou: legal. Essa aqui é a verdade. Hoje em dia não tem ninguém que foi chamado para isso, né? Só tem gente que foi chamado para ser para tirar férias. E tudo bem, não é possível que nunca mais Jesus chamou ninguém para o martírio. Eu acredito que eu seja um desses, mas eu não vou parar. Mas a questão é a seguinte: a questão é, quando nós estamos falando, irmãos, quando nós estamos falando aqui da obra consumada da cruz e do poder e da glória que Deus já deu aos seus filhos, irmãos, nós temos que compreender que Jesus não deu mais ou menos, que Ele não deu um pouquinho, e que agora, pela graça, estas coisas estão à nossa disposição, não por causa de coisas boas que você fez, mas porque você creu. Então você recebe o que o apóstolo Paulo vai chamar de dom da justiça. Então você crê, e a justiça vem como um dom e entra em você. Agora, qual é o maior problema? Você é um filho de Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criação em Cristo Jesus, segundo 2 Coríntios 5,17. Você está nele, você foi mergulhado para dentro dele, você está ressuscitado em Cristo, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2, 5 a 8. Você tem todas as coisas acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, Efésios 1, 16 em diante. Você tem tudo. Mas você continua no seu coração acreditando que você é um animalzinho, que você é um vermezinho, e que você é um grande pecador. Aí você pega, abre o salmo lá: eu sou um miserável pecador. Isso era uma condição do homem fora de Cristo. Essa não é a condição do homem em Cristo. Veja Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Paulo vai dizer assim, agora você vai entender o que significa carne para Paulo. Você vai entender Romanos 8. Se bem que eu poderia confiar na minha carne. Paulo falando aqui, o que é confiar na carne? Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. O que é confiar na carne? É confiar nas obras de justiça que ele tinha dentro da lei. Ou se entenda bem isso aí. Circuncidado no 8º dia, justiça da lei. Isso é carne para ele. Entenda que essa é a inimizade contra Deus. Veja. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Já vi pregadores dizendo, não, ninguém pode cumprir a lei. Errado. Paulo era irrepreensível, o jovem rico era irrepreensível. Não precisava exceder, mas para cumprir eles cumpriam, 100%. E eram irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não tenha nada do que precisa ser repreendido. Por isso que eu digo que a lei de Cristo é outra. Mesmo sendo irrepreensível, isso não é suficiente. Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro para ser considerado por perda por amor de Cristo. Verso 8. Sim, na verdade também na verdade tenho também como perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Puxa, deu uma melhoradinha no vocábulo. A palavra grega, escubalon, é melhor traduzida, e aliás a palavra mais torpe do Novo Testamento inteiro é essa. Melhor traduzida, desculpe usar esse termo, mas é bosta. Em algumas está esterco. Traduções. Ele considera tudo isso. A turma hoje querendo se batizar no Rio Jordão, está falando todas as coisas que eu recebi, desde o nascimento, toda a minha educação que eu recebi dentro do judaísmo, ser irrepreensível em relação à lei. Tudo. Eu sabe o que eu considero? Esterco, escória, cocô, desculpa falar. Para que possa ganhar a Cristo. Se ele não considerasse por esterco, ele nunca ganharia. E pior que eu vejo às vezes hoje, cristãos
dentro da graça, da nova aliança, correndo atrás daquilo que Paulo considerou por esterco para ganhar a Cristo. Judaizantes. Continua, versículo seguinte. E seja achado aonde? Nele! Isso é o mais importante. Seja encontrado aonde? Nele! Não tendo a minha justiça, a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Veja. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Perdeu essa justiça. Mas calma aí, os judeus diziam, tem que circuncidar, porque foi dado a Abraão antes do Monte Sinai a circuncisão, em Gênesis capítulo 17, e a ele foi dito que é uma aliança perpétua na carne dele. Então, se o judeu não se converter e também não se circuncidar, ele não vai ser salvo. Aí Paulo fala, eu protesto a todo que se deixa de circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Por que ele diz isso? Eu protesto. Porque se é necessário Cristo mais a circuncisão, segue-se que Cristo morreu em vão. Porque o sacrifício dele não é suficiente para te justificar. É ele mais as suas obras. E se é ele mais as suas obras, então você é coautor da sua própria salvação. E se você é coautor da sua própria salvação, então você se salva. A obra da cruz não é suficiente para salvar o ser humano. E os espíritas estão certos. Então comece a evoluir pelas suas próprias obras, filho. Para que 500 encarnações você está melhor. E parece que o mundo só piora, né? Pois é. Não estou vendo nada melhorar. Parece que os homens nas cavernas conseguiram se entender melhor do que hoje. Está com tecnologia, mas a desgraça é grande. Tecnologia para fazer o mal, né? Pois é. Agora consegue apertar o botão e acertar o outro do outro lado do mundo com míssil intercontinental. Melhor, pelo menos. Pelo menos tem tecnologia para fazer isso. Agora, a questão é a seguinte. Não, ele não para. É impressionante. E quando nós estamos em oração em família, Deus mostrou para a gente coisas feitas debaixo das terras, túneis. Depois começaram a se confirmar. Começamos a orar, começaram a aparecer túneis debaixo da terra, fazendo sacrifício 24 horas, pessoas vendendo crianças, torturando crianças, tirando o sangue delas em meio à tortura, não pode matar direto para vir com a oxidação da adrenalina no sangue, para os famosos depois ir lá injetar. Começou a surgir tudo isso aí. Ah, mas não é bem assim, não é assim? Pode ver lá, tem empresas tem uma empresa norte-americana e tinha 4 chineses. Eu entrei no site, eu podia comprar, custava $600 a dose. Eu entrei lá no site para ver se era verdade. Não era no dark web, não. É internet normal. Adrenocromo. Ah, não pode falar esse tipo de coisa. Vão derrubar o vídeo do YouTube, fazer o quê? As trevas estão aí. Mas nós somos os filhos da luz e não nos conformamos com o curso deste mundo. E vamos fazer algo a respeito. Glória a Deus. Não nos amedrontamos. Não abrimos o nosso coração para o medo. A nossa vida é um espetáculo para homens e para anjos. E meus queridos, os filhos das trevas não estão brincando. Eles se entregam de coração. Alguns deles até se castram para não terem distração alguma. Enquanto que os filhos de Deus muitas vezes dormem. Na parábola do joio e do trigo, o que acontece no meio da parábola? O Senhor vai lá e planta trigo. E o que acontece com os senhores da seara? Dormem. Vem da noite. Quando vê lá, chega na colheita. Por que tem joio no meio? Para algumas orientações teológicas diria-se, foi permissão minha, eu deixei acontecer. Né? Eu estava no controle da seara, exaustivo, e eu permiti. Um inimigo foi quem fez. Com pesar é dito isso. Quando quem dormia? Os senhores. Não durmamos. Aliás, tem uma pregação dentro. O sono. Assistam, está aí no canal. O sono. Não durma espiritualmente. Durma bem, mas não durma espiritualmente. Não durma. Até em sonhos, esteja alerta, que Deus fale com vocês em sonhos. Aleluia. Então, irmãos, meu Deus, ia pregar sobre uma coisa e Deus foi dando outro rumo. Tenho certeza que Deus, é verdade. Eu ia comentar sobre outras coisas, Deus acabou falando sobre essas coisas também. Amém. Eu não vou me alongar mais, porque temos hoje
mais desse banquete espiritual. Temos profecia, vamos ter um momento de oração em busca intensa pelo Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo de Deus é real. Verdade. O mesmo Espírito que da parte de Deus ressuscitou o corpo físico de Jesus e o glorificou. É este mesmo Espírito que vem morar dentro de nós. E é este que nós estamos invocando. Existem outros espíritos? Existem sim. Eu estava lá na Índia. 330 milhões de deuses. Estive lá no Nepal, onde Buda nasceu. Morreu na Índia, mas nasceu no Nepal. Estive lá onde ele nasceu. Estive dentro das ruínas onde ele nasceu. Fui lá. Visitei todos os templos. Sentei com eles. Conversei com eles. Padeci perseguições. Amém? Glória a Deus. Para mim não é problema. O problema para mim foi a comida. Perseguição não é problema. Veja, comida é ruim demais. Desculpa falar, mas é ruim. O brasileiro come muito bem. Ruim. É melhor às vezes ficar em jejum. Mas você tem que sentar para comer para ganhar turma. Então, complicado. Então, meus queridos e amados, veja só. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você agora. Porque Deus está querendo despertar. Lembre-se. Se tem a sensação no seu coração de que você está só, tire-a. É melhor eu segurar porque ele pula. Tire-a. Aleluia. Se a sua justiça está ainda na velha aliança, você está aceitando menos do que a nova. Lembre-se, é pela fé. Você já recebeu o dom da justiça. E porque você recebeu o dom da justiça, você é justo. Você não é justo porque você está falando que você é justo em si mesmo. Você é justo nele. E você já sabe nele. É nele que você é justo, não em si mesmo. Então quando você se apega na justiça de Deus, o inimigo vem dentro de você e ele vai tentar te acusar do seu passado. O inimigo, essa é a única arma dele. Vai tentar te acusar do seu passado, ele vai tentar lembrar da vez que você ficou nervoso no trânsito. A hora que ele for tentar falar alguma coisa, ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem nos justifica. Glória a Deus. Cala-te! Não foi você que encarnou e morreu por mim numa cruz. Quem morreu está à destra do Pai e intercede por mim. E é na justiça dele que eu te digo: fora! Ele vai cair fora. Glória a O Deus. problema é que também o pecado bagunça o seu coração. Por isso que eu digo que o pecado é um grande problema. Eu não vou falar sobre isso hoje porque eu não teria tempo. Mas o pecado faz um problema com o seu coração. E aí você acaba não conseguindo se apropriar e crer naquilo que você é nele. Então há distorções por meio disso. Mas veja, você é quem Deus diz que você é. Glória a Deus, aleluia. Não repita, não infira contra você palavras de maldição ou de morte. Eu sou um derrotado, eu sou um perdido. Por que você está sendo profeta de causa na sua própria vida? Por que você está declarando coisas que Jesus não declarou a seu respeito? Jesus não falou isso nem da mulher que foi pega em ato de adultério. E você chega e começa: ah, que eu sou uma porcaria, que eu sou feio. Jesus está falando, Jesus olha para você e fala: você, meu filhinho, é lindo. Você, minha filhinha, é linda. Você, meu filhinho, é maravilhoso. Eu te amo. Aí você tropeça, você acha que Deus virou a cara para você e já estava com a mão estendida. Levanta, levanta. Eu estava andando, a minha sobrinha está aprendendo a andar agora. Dá uma tropeçadinha, eu não largo da mão dela. Talvez ela pare para chorar um pouco, que é o que às vezes a gente faz. Mas eu não largo da mão dela. Já levanta ela rapidinho. Vamos continuar. Glória a Deus. É. Aleluia. Para de dar foco para coisa e olha para quem você é. 2 Coríntios 5, 21, para terminar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho. Não. 2 Coríntios 5, 21. 5, 21 de 2 Coríntios. Aquele. Meu Deus do céu, me deu um branco. 2 Coríntios 5, 21. Meu Deus do céu. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não conheceu durante 33 anos. Deus o fez pecado por nós. Aonde? Na cruz. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é feia? A justiça de Deus é pecadora? É miserável? É desgraçada? É sem vergonha? É falha? Então por que você fala isso a seu respeito? Nem quando você errar você tem esse direito. Porque você só tem esse direito quando você se baseia na sua própria justiça para se condenar e se menosprezar diante de Deus. Mas quando você está olhando para a justiça da cruz, ela só diz que você é perdoado e que você tem que abrir o seu coração para esse perdão. Agora, quando o inimigo chega para você e fala: ei! Você fala: justiça de Deus, pois não?
irmãos, todas as vezes. Estou em Cristo. Estava doente. O que você fazia? Estou em Cristo. Eu sou a justiça de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Eu não aceito essa enfermidade. Ela já foi levada pelo Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Eu ordeno. Sai espírito de enfermidade. Graças eu te dou, Pai. Eu sou curado. Não serei curado. Não serei esperança. Para de jogar para o futuro. Todos os milagres que você precisa no futuro já foram alcançados por Jesus há 2000 anos atrás, no passado. Para de jogar para o futuro as coisas. Eu estou em Cristo. Eu sou curado. Graças eu te dou, Pai. Algumas demoraram um pouquinho mais, outras demoraram um pouquinho menos, outras foram instantâneas, algumas vezes eu só pensei e já estava curado. Tanto faz, qualquer um que fizer isso vai experimentar o que é a justiça de Deus, que é muito superior ao de sangue de todos os irmãos. É uma superior aliança. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu declaro em nome de Jesus que todo e qualquer possível mentira do diabo na vida dos teus filhos que saia, que os teus filhos possam se revestir da autoridade e da identidade deles em ti. E que eles não aceitem mais acusação, nem vinda de homens, muito menos de demônios, principados, potestades, hostes da maldade, das regiões celestiais. Mas que eles aceitem única e exclusivamente a voz do Espírito Santo e das promessas de Deus, que dizem respeito quem eles são em ti. Eu declaro a tua obra completa, que toda angústia saia, que toda depressão saia, que todas as mentiras impressas nos corações dos teus filhos, dentro das quais eles ficam se menosprezando diante de Deus, saiam agora, e que seja escrito as promessas de Deus acerca deles dentro do coração deles, para que eles possam crer e viver por meio daquilo que o Senhor diz que eles são, e não por meio das mentiras e distorções do diabo acerca deles. Que os teus filhos parem de se menosprezar diante do Senhor em oração, Pai. Porque eles só podem fazer isso através da justiça deles fora da cruz, e não por meio da justiça da cruz. A tua justiça na cruz olhou para aqueles que conscientemente se colocaram na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que o perdão seja liberado no coração dos teus filhos que aqui estão. Se houver qualquer situação que feriu o coração deles, que saia em nome de Jesus. Que eles liberem perdão nessa noite. Que o Senhor enche o coração deles do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus que eu oro. E declaro essa verdade na sua vida. Amém. Amém.